Jovem bilionário visita um hospital no Brasil para fazer uma doação e encontra uma menina pobre abraçando um ursinho, dizendo: "Minha mãe disse que voltava depois da cirurgia. Ainda estou esperando." Ele vê o nome dela no prontuário e começa a chorar ao descobrir o que aconteceu com ela. Matheus Nogueira cruzou as pernas pela quarta vez, em menos de 5 minutos, conferindo novamente o relógio de pulso. 43 minutos de espera. Um tempo valioso que poderia ter dedicado a concluir contratos ou analisar relatórios financeiros. O relógio suíço de quartzo, um presente indulgente que se deu quando fechou seu primeiro grande negócio, parecia zombar dele a cada tique. A sala de espera do hospital estava cheia. Uma mistura de rostos cansados e preocupados ocupava as cadeiras de plástico azul já desgastadas. O ar carregava um leve cheiro de desinfetante misturado ao do café da máquina automática no corredor. Matheus detestava hospitais. A exposição da vulnerabilidade, o lembrete constante de como a vida humana é frágil, tudo isso o incomodava profundamente. Ele só estava ali porque Juliana, chefe de relações públicas da sua empresa, insistira que uma doação de sangue seria excelente para melhorar sua imagem. As pessoas gostam de ver diretores executivos que demonstram responsabilidade social, ela argumentou. Com o novo produto da companhia prestes a ser lançado, Matheus concordou a contragosto. Sua presença no hospital seria bem registrada, com fotos discretas para o relatório anual e para as redes sociais corporativas. Para aproveitar o tempo enquanto aguardava ser chamado, ele checava e-mails no celular. A tela brilhante exibia uma lista interminável de mensagens, confirmações de reuniões, relatórios trimestrais, dúvidas de investidores, um convite para palestrar em um evento. Matheus deslizava o dedo pela tela, respondendo ao que era urgente, mantendo sua priorização habitual do tempo. "Senhor Nogueira!" Matheus ergueu a cabeça, esperando finalmente ser chamado para a doação, mas a enfermeira na porta chamou outra pessoa. Voltou a olhar para o celular, ligeiramente irritado. Foi nesse instante, enquanto tentava elaborar a resposta a um e-mail particularmente delicado, que notou a presença dela. 3 cadeiras à sua direita, sentada sozinha, estava uma menina pequena com um ursinho de pelúcia surrado no colo. Não era comum Matheus reparar em crianças. Em geral, elas significavam barulho, imprevisibilidade e desordem. 3 elementos que ele havia eliminado meticulosamente de sua vida pessoal e profissional. Mas havia algo específico naquela menina que prendeu sua atenção. Ela devia ter entre 6 e 7 anos. Cabelos castanhos cacheados desciam até os ombros, presos de um lado por um grampo simples em formato de estrela. Seu rosto pequeno trazia uma seriedade que parecia não combinar com sua idade. Vestia uma camiseta lilás, um pouco maior do que deveria, e uma calça jeans com um pequeno remendo no joelho. O que mais chamou a atenção de Matheus foi o ursinho nos braços dela. Era visivelmente feito à mão, de tecido marrom já desbotado, com botões diferentes nos lugares dos olhos e no peito. As costuras indicavam vários consertos, como se o brinquedo tivesse sido remendado diversas vezes ao longo dos anos. A menina falava baixinho com o urso, ajeitando-o no colo com cuidado, como se fosse feito do material mais precioso do mundo. Seus pés, que não alcançavam o chão, balançavam levemente no ritmo de uma canção que apenas ela parecia ouvir. Matheus desviou o olhar, tentando voltar a se concentrar nos e-mails. Não era da sua conta. Provavelmente a criança estava com algum adulto que saíra para ir ao banheiro ou buscar café. Não havia motivo para que uma menina tão pequena estivesse sozinha em um hospital. Mesmo assim, sua atenção retornava a ela a cada poucos segundos. Havia algo na solidão daquela pequena figura que parecia fora de lugar, que o incomodava. Depois de alguns minutos, Matheus percebeu que nenhum adulto aparecera para acompanhá-la. Ela seguia ali, sozinha, conversando ocasionalmente com seu ursinho, como se fosse seu único amigo. Quase sem pensar, Matheus guardou o celular no bolso e se aproximou, sentando-se a uma cadeira de distância. "Oi", disse, tentando soar casual.
Oh, esse urso é interessante. A menina levantou os olhos, surpresa com a aproximação, mas não assustada. Tinha olhos grandes e castanhos, com uma maturidade silenciosa que Mateus nunca vira em uma criança. É o Senhor Botão, ela respondeu, erguendo o ursinho um pouco mais. Minha mãe que fez ele para mim, Senhor Botão. É um bom nome, Mateus comentou, notando de perto os vários botões coloridos que formavam olhos e estavam costurados no peito do brinquedo. Sua mãe tem talento. A menina concordou com seriedade. Ela sabe fazer muitas coisas, conserta roupas e faz vestidos também. E onde ela está agora? Perguntou Mateus, olhando ao redor como quem não quer nada. Foi então que a expressão da menina mudou. Uma sombra passando rapidamente por seu rostinho. Ela apertou o ursinho com mais força contra o peito. Minha mãe disse que voltava depois da cirurgia. Ainda estou esperando. A simplicidade daquela frase, a vulnerabilidade crua na voz infantil, atingiu Mateus de um jeito que ele não esperava. Algo naquele momento, a menina sozinha, o ursinho surrado, o silêncio do corredor, provocou uma resposta quase física, um aperto no peito, uma sensação incômoda que ele não conseguia nomear. Faz muito tempo que você está esperando? Perguntou, com a voz estranhamente suave. A menina deu de ombros num gesto estranhamente adulto. Sim. O sol ainda estava lá fora. Mateus olhou para a janela. Já estava escuro. Se a percepção da menina estivesse correta, significava que ela estava ali, sozinha, por pelo menos 4 ou 5 horas. Qual é seu nome? Sofia, ela respondeu, ajeitando o laço gasto no pescoço do urso. Sofia Castro. O sobrenome não provocou reação imediata em Mateus. Castro era comum o suficiente para não significar nada específico, mas havia algo em toda aquela situação que o deixava inquieto. Vejo que o Senhor Botão é muito especial para você, comentou ele. Sofia concordou. Ele está comigo desde sempre. Quando fico com medo, ele me ajuda a ser corajosa. E você está com medo agora? A menina hesitou, como se avaliasse até onde ser honesta. Um pouco, hospitais são estranhos, e já faz muito tempo. Mateus concordou, sentindo uma empatia inesperada. Também acho hospitais estranhos. Passou uma enfermeira apressada pelo corredor, e Mateus notou como os olhos de Sofia a acompanharam cheios de esperança, para, em seguida, voltarem ao chão com leve decepção. Uma inquietação crescia dentro dele. Uma criança pequena, sozinha por horas, sem ninguém para cuidar dela. Não parecia certo. E Sofia, vou lá na recepção perguntar sobre a sua mãe. Tudo bem? Talvez eles saibam de alguma coisa. A menina ergueu os olhos, uma fagulha de esperança surgindo em seu rosto. O senhor consegue fazer isso? Eles não me contam nada porque eu sou criança. Vou tentar, respondeu Mateus, levantando-se. Ele caminhou até a recepção, onde uma mulher de meia idade digitava rapidamente em um computador. Havia uma pequena fila, mas Mateus aguardou pacientemente, algo incomum para seu temperamento habitual. Quando chegou a sua vez, usou o tom assertivo que guardava para negociações importantes. Com licença, estou preocupado com uma situação. Tem uma menina pequena sentada sozinha na sala de espera há horas. O nome dela é Sofia Castro, e parece que a mãe dela está em cirurgia. Gostaria de saber se há alguma informação disponível sobre o caso. A recepcionista o observou por cima dos óculos de leitura. O senhor é parente? Não. Sou apenas um cidadão preocupado. Uma criança dessa idade não deveria ficar sozinha tanto tempo. A mulher suspirou, parecendo cansada. Concordo, mas temos regras sobre repasse de informações de pacientes. Mateus sustentou o olhar. Entendo as regras de privacidade. Não estou pedindo detalhes médicos. Só quero saber se alguém sabe que essa criança está sozinha aqui há horas. A recepcionista pareceu avaliar a situação por alguns segundos. Olhou para Sofia, ainda sentada pacientemente com seu ursinho, e algo no semblante dela suavizou. Vou verificar, disse por fim, digitando algo no computador. Castro. Ah, sim. Foi um caso de emergência. Atropelamento em uma avenida movimentada.
chegaram no início da tarde. Mateus concordou com a cabeça, tentando não demonstrar o quanto a palavra atropelamento o abalara. E a menina? Não existe mais ninguém que seja responsável por ela? A recepcionista continuou conferindo as informações na tela. Não constam outros contatos de emergência. Só mãe e filha. A situação era ainda pior do que Mateus imaginava. Uma criança totalmente sozinha, enquanto a mãe lutava pela vida em alguma sala de cirurgia. Posso ver o prontuário? Talvez eu possa ajudar a encontrar alguém da família. A recepcionista hesitou, dividida entre seguir o protocolo e reconhecer a exceção que a situação exigia. Normalmente não faríamos isso, mas... Ela lançou outro olhar para Sofia. Vou mostrar apenas as informações básicas, nada sobre o estado clínico, só para tentarmos encontrar algum parente. Ela pegou uma pasta e a abriu sobre o balcão, virando-a parcialmente na direção de Mateus. Seus olhos correram rápido pelos dados até chegar ao nome completo da paciente, Emília Castro. O choque foi imediato e visceral. Mateus sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Perdeu o ar e, por um momento, ficou paralisado, incapaz de processar o que acabara de ler. Emília Castro, sua irmã. O nome que ele não ouvia fazia mais de 10 anos. A pessoa com quem havia rompido todos os laços, determinado a seguir seu próprio caminho. A irmã que deixara para trás em nome da ambição e do sucesso. Senhor? A voz da recepcionista parecia vir de muito longe. Mateus tentou recompor-se, mas sua mente girava. Emília estava em algum lugar daquele hospital, numa mesa de cirurgia, lutando pela vida. E a menina sentada sozinha na sala de espera, Sofia, era sua sobrinha. Uma sobrinha cuja existência ele nem conhecia. Está tudo bem, senhor? Insistiu a recepcionista, claramente preocupada com a palidez repentina dele. Sim, eu... Emília Castro é minha irmã, conseguiu dizer por fim, com a voz soando estranha até para ele mesmo. Não nos falamos há muito tempo. Eu não sabia... A recepcionista pareceu surpresa. Ah, então a menina é sua sobrinha? Que coincidência o senhor estar aqui justamente hoje. Coincidência. Mateus quase riu da ironia. Ele só estava ali para uma ação de marketing, fingindo solidariedade. E agora descobria que sua irmã, com quem não falava havia mais de uma década, estava lutando pela vida após um atropelamento, enquanto sua sobrinha, de quem nem tinha conhecimento, esperava sozinha. É, uma coincidência, repetiu mecanicamente. Mateus voltou o olhar para Sofia, que seguia falando baixinho com seu ursinho surrado. Como não notara antes? Os cabelos cacheados, o formato dos olhos eram iguais aos de Emília. Agora que sabia, as semelhanças eram gritantes. Qual o estado dela? Perguntou, ainda tentando processar o turbilhão de informações. A cirurgia ainda está em andamento. É um caso grave, mas a equipe médica é excelente. Assim que houver notícias, avisaremos. Mateus concordou. Agradeceu e voltou à sala de espera com passos pesados, como se cada metro exigisse um esforço sobre-humano. Sofia ergueu o olhar de forma esperançosa quando o viu se aproximar. Descobriu alguma coisa sobre a mamãe? Perguntou com voz pequena, apertando o ursinho contra o peito. Mateus parou a alguns passos, de repente inseguro. O que dizer? Como explicar quem ele era? Ou melhor, quem deveria ter sido, mas nunca foi? Sua mãe ainda está em cirurgia, respondeu por fim, optando pelo básico. Os médicos estão cuidando bem dela. Sofia concordou, como se já esperasse essa resposta. O senhor Botão disse que ia demorar. Ele entende dessas coisas. Mateus se sentou novamente, desta vez mais perto. Observou Sofia de perto, procurando mais traços de Emília, tentando entender como tudo chegara a esse ponto. Como podia ter tanto sucesso profissional, ser dono de uma empresa em ascensão, ter uma fortuna considerável e ao mesmo tempo estar tão distante do que realmente importava? O celular vibrou no bolso. Provavelmente Juliana, perguntando sobre as fotos da doação. Ou algum investidor, impaciente por respostas, ou a assistente, lembrando da reunião agendada para aquela noite. Pela primeira vez em anos,
Mateus não se importou em checar quem estava ligando. Podia esperar. Tudo podia esperar. Ali, sentada a poucos centímetros dele, estava parte de sua família que ele desconhecia. Uma menina valente que esperava pacientemente, abraçada a um ursinho surrado, pela mãe que talvez não voltasse, e Mateus, que passara tanto tempo fugindo do passado, erguendo muros ao redor de seus sentimentos, experimentou algo que não sentia havia muito tempo. Uma ligação real. Um sentimento que não cabia em planilhas, nem se media em lucros trimestrais. Pela primeira vez em mais de uma década, estava frente a frente com as consequências das próprias escolhas. E, estranhamente, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava onde deveria estar. Mateus se sentou a algumas cadeiras de distância, observando Sofia. A sala de espera estava um pouco mais vazia àquela hora, restando apenas alguns pacientes noturnos espalhados pelos cantos. O silêncio era interrompido apenas pelos telefones ao longe, vozes de enfermeiras e anúncios no alto-falante. Sofia não demonstrava incômodo com a passagem do tempo. Permanecia ali com paciência surpreendente para alguém tão jovem, conversando baixinho com o ursinho como se fosse seu confidente mais fiel. "Senhor Botão, você acha que os médicos estão cuidando bem da mamãe?" Ela sussurrou, ajustando o laço no pescoço do brinquedo. "Você sempre diz que ela é forte, mas hoje de manhã ela estava cansada." Mateus observou enquanto a menina inclinava a cabeça, como se escutasse a resposta do urso. Eu sei. Mas ela prometeu me levar ao parque no fim de semana. Acho que vamos ter que adiar de novo." Havia uma maturidade na forma como ela falava, uma compreensão da realidade que parecia grande demais para sua idade. Mateus se perguntou quantas outras promessas já haviam sido adiadas na vida da menina. Quantas vezes Emília deve ter explicado que as circunstâncias eram maiores do que seus desejos. Sofia começou a cantarolar baixinho, uma melodia simples e suave. Sua voz infantil ecoava levemente no corredor silencioso, criando uma bolha de intimidade em meio à frieza do hospital. Mateus ficou imóvel. Conhecia aquela canção. Era a mesma que Emília cantava quando eles eram crianças, a mesma que a mãe deles entoava antes de dormirem. Uma canção simples, quase uma cantiga de ninar, passada de geração em geração na família. Ele fechou os olhos por um momento, deixando que o som o transportasse. Lembrou de Emília aos 20 anos, cantando enquanto arrumava o pequeno apartamento que dividiam após a morte dos pais. Emília dobrando roupas com cuidado, organizando os poucos pertences que tinham, sempre com aquela melodia nos lábios, como se a música pudesse afastar os problemas. Emília sempre cantava, mesmo nos dias difíceis. Era como se a música fosse a forma que encontrava de resistir, de afirmar que a vida continuava, apesar de tudo. Cantava enquanto preparava o café, estudava, voltava do trabalho esgotada. "A vida já é dura o bastante para a gente ficar em silêncio, Mateus." Ela dizia quando ele reclamava de seu hábito. "Se eu parar de cantar, é porque desisti, e eu não vou desistir." Determinação. Essa era a palavra que melhor definia Emília. Determinada, resiliente, cheia de sonhos, mesmo quando a realidade parecia contra ela. Enquanto Mateus via obstáculos, ela enxergava desafios. Enquanto ele calculava riscos, ela abraçava possibilidades. Sofia parou de cantar e voltou a falar com o ursinho. Mateus notou como os movimentos dela lembravam os da irmã. A forma como inclinava levemente a cabeça quando se concentrava, como enrolava o dedo em um cacho de cabelo quando pensava. Como ele não percebera de imediato que ela era filha de Emília. Agora, as semelhanças saltavam aos olhos. Os mesmos cachos castanhos, o mesmo formato de olhos, o mesmo queixo persistente. E pensar que ele poderia ter vindo, feito a doação de sangue e ido embora sem saber que a sobrinha estava a poucos metros. A vida era cheia de ironias, quase encontros, oportunidades desperdiçadas. Ou talvez não fosse ironia, mas uma segunda chance. A última conversa com Emília veio à memória de Mateus, nítida como se tivesse ocorrido ontem, não há mais de 10 anos. Era no pequeno apartamento que dividiam desde a morte dos pais.
Emília estava sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de chá entre as mãos, o rosto mostrando o cansaço de quem acabara de perder o emprego. Mateus estava de pé, segurando uma carta de uma empresa em outro estado. "Quando você vai embora?" ela perguntou, com a voz calma demais. "Em 2 semanas", Mateus respondeu, sem olhar nos olhos dela. "Então você já decidiu. Não está perguntando, está avisando." Mateus lembrou de ter ficado irritado com o tom dela. "É uma oportunidade que eu não posso recusar, Emília. É o começo que eu preciso. E eu? E nós? Acabei de perder meu emprego, o aluguel está atrasado, e você vai conseguir outro." "Sempre consegue. E assim que eu me firmar, mando dinheiro." "Não é sobre dinheiro, Mateus. Sempre é sobre dinheiro, no fim das contas." "Não, é sobre escolhas, prioridades." Emília finalmente ergueu o olhar para encará-lo. "É sobre você colocar seus sonhos de grandeza acima de tudo e de todos. Isso é injusto. Tenho o direito de buscar algo melhor. E eu não. Você acha que eu não tenho meus sonhos? Mas nunca pensei em te deixar para trás." A resposta de Mateus foi rápida e dura. "Talvez esse seja o seu problema. Você se apega demais ao passado, às pessoas. Assim não vai chegar a lugar nenhum." Ele viu a dor nos olhos dela, mas não recuou. Havia uma frieza calculada já tomando conta dele. O futuro executivo obstinado, focado apenas em resultados. "Sabe o que é engraçado, Mateus?" Emília disse, a voz quase num sussurro. "Eu sempre achei que nossos pais teriam orgulho de nós dois, de como demos a volta por cima, de como ficamos unidos. Agora vejo que eles teriam orgulho só de um de nós. Não use nossos pais contra mim. Não estou, só estou dizendo a verdade. Eles nos criaram para sermos melhores do que isso, para entendermos o que realmente importa. O que importa é não terminar como eles. Aquilo não era vida, Emília. Eles tinham algo que você nunca vai ter desse jeito." "O quê? Contas atrasadas? Preocupações sem fim? Amor, família, um propósito além do dinheiro." Mateus riu, um som frio e distante. "Filosofia de botequim não paga as contas." Emília o encarou por um longo instante, como se estivesse vendo o irmão pela primeira ou pela última vez. "Vá, então. Mas não volte quando descobrir que dinheiro não compra felicidade." Ele saiu na manhã seguinte, não 2 semanas depois, como havia planejado. Deixou um cheque e um bilhete com seu novo endereço e telefone. Um bilhete que Emília nunca respondeu. As palavras dela ecoavam na mente dele agora, enquanto observava Sofia. Não volte quando descobrir que dinheiro não compra felicidade. Ela estava certa, claro, sempre estivera. Mateus tinha tudo o que sempre quis: sucesso, dinheiro, reconhecimento. Era diretor executivo de uma empresa em expansão. Tinha um apartamento luxuoso, carro importado, roupas de grife. Jantava em restaurantes caros, fazia parte de círculos exclusivos, aparecia em revistas de negócios. E ainda assim, sentado naquela sala de espera de hospital, olhando para uma criança que acabara de descobrir ser sua sobrinha, sentia-se mais vazio do que nunca. Como chegara tão longe e, ao mesmo tempo, se distanciara tanto do que realmente importava? Sofia guardou o ursinho na mochila pequena e pegou um bloco de desenho já gasto nas bordas. Começou a rabiscar algo, a língua aparecendo levemente no canto da boca enquanto se concentrava, exatamente como Emília fazia. Mateus continuou olhando, refletindo sobre 10 anos de ausência, de escolhas egoístas, de oportunidades perdidas. Seu celular vibrou de novo no bolso. Talvez algo do trabalho, uma reunião, um contrato, uma decisão urgente. Algumas horas atrás, ele teria atendido na mesma hora, priorizando o trabalho acima de tudo. Desta vez, deixou o aparelho onde estava. Algumas coisas podiam esperar. Algumas prioridades precisavam ser revistas. Ele observou Sofia, mergulhado em pensamentos sobre tempo, decisões e segundas chances. Sobre irmãs decididas que não desistem, sobre sobrinhas que esperam de forma corajosa, sobre ursinhos surrados que contam histórias silenciosas de amor e persistência. Sobre o quanto se pode perder enquanto se está ocupado conquistando tudo o que pensava querer.
Uma voz grave chamou a atenção de Mateus. Familiares de Emília Castro? Mateus se levantou num salto da cadeira onde estava observando Sofia à distância. Um homem alto, de pele morena, vestindo jaleco branco sobre roupas cirúrgicas azuis, estava parado no corredor. O rosto cansado, as olheiras fundas, transmitiam a seriedade de quem passa horas tentando salvar vidas. Aqui, Mateus respondeu, indo até ele rapidamente. O médico avaliou Mateus com um olhar breve. O senhor Sou Mateus Nogueira, irmão dela. As palavras soaram estranhas em sua boca, como se falasse um idioma desconhecido. Esta é Sofia, filha dela, minha sobrinha. Sofia, que percebera a movimentação, se aproximou timidamente, segurando firme o senhor Botão contra o peito. Doutor, minha mãe já acordou? Perguntou com voz pequena, porém firme. O médico se agachou para ficar mais próximo da altura da menina. Seu rosto austero suavizou um pouco. Ainda não, querida. Mas estamos cuidando muito bem dela. Ele se levantou novamente, voltando-se para Mateus. Sou o doutor Oliveira, o cirurgião responsável. Podemos conversar em particular? Mateus hesitou, olhando para Sofia. Não se preocupe. Uma de nossas enfermeiras pode ficar com ela por alguns minutos, assegurou o médico, fazendo sinal para uma enfermeira jovem que se aproximou com um sorriso gentil. Oi, Sofia. Que tal vir comigo ver se a gente encontra um suco ou um chocolate quente enquanto seu tio conversa com o doutor? Sofia olhou para Mateus como se pedisse permissão. Aquele olhar, tão confiante mesmo ele sendo praticamente um estranho, provocou nele uma onda de sentimentos que não soube descrever. Tudo bem, vou te encontrar em alguns minutos, garantiu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Enquanto Sofia se afastava de mãos dadas com a enfermeira, Dr. Oliveira conduziu Mateus até uma sala pequena, usada para consultas, e fechou a porta. Senhor Nogueira, sua irmã foi vítima de um atropelamento grave em uma avenida movimentada por volta das 13h30. Uma testemunha relatou que um motorista perdeu o controle do carro, subiu na calçada e atingiu 3 pedestres. Sua irmã foi a que se feriu com mais gravidade. Mateus sentiu um nó no estômago ao imaginar Emília andando tranquilamente, quem sabe pensando no próximo trabalho de costura ou planejando o jantar para Sofia, quando tudo se interrompeu de forma brutal por um carro desgovernado. Como ela está? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Fizemos uma cirurgia de emergência que durou quase 6 horas. Ela tinha múltiplas fraturas, hemorragia interna considerável, e tivemos de remover o baço, que estava muito danificado, explicou o médico, de modo profissional e direto, adquirido ao longo de anos lidando com tragédias diárias. Conseguimos estabilizá-la, mas o estado ainda é crítico. As próximas 48 horas serão decisivas. Mateus se apoiou na parede, sentindo as pernas fracas. Ela vai sobreviver? Dr. Oliveira suspirou, permitindo-se uma demonstração de humanidade além da postura profissional. Estamos fazendo o melhor possível. Sua irmã é jovem e, pelo que vimos, estava saudável antes do acidente. Isso ajuda. Mas eu não posso prometer nada. Mateus assentiu, grato pela honestidade, mesmo que fosse difícil. Ela chegou consciente ao hospital? Perguntou, imaginando o terror que Emília deve ter sentido. Por um breve período, estava muito preocupada com a filha. Parece que estavam juntas no momento do acidente, mas a menina não foi atingida. O que ela disse? O médico conferiu rapidamente as anotações em uma prancheta. Ela só pediu que encontrássemos alguém para ficar com a filha. Disse que não tinha parentes na cidade. Nossa assistente social tentou ligar para os números da bolsa dela, mas não obteve sucesso. Mateus sentiu uma pontada de vergonha. Se Emília declarou que não havia mais ninguém, é porque realmente não havia, nem mesmo um irmão em quem pudesse confiar depois de tanto tempo. Ela falou mais alguma coisa antes de sedarem ela? Doutor. Oliveira hesitou, avaliando se deveria ou não compartilhar o que ouvira. Só falou da filha. Pediu que garantíssemos que Sofia não ficasse sozinha. E, se acontecesse algo com ela, que existia uma carta dentro de uma caixa azul no armário do quarto. Foi tudo antes de desmaiar.
Mateus fechou os olhos por um instante. A preocupação final de Emília não foi com a própria dor, mas com Sofia. Mesmo à beira da inconsciência, ela só pensou na filha. "Posso vê-la?" perguntou, a voz trêmula. "Ela está na UTI, sedada e entubada. As visitas são restritas, mas posso liberar uma visita breve, dadas as circunstâncias. Só alguns minutos." Mateus concordou. "E a menina, Sofia, está esperando desde cedo. Normalmente crianças não entram na UTI, mas talvez possamos fazer uma exceção para ela ver a mãe através do vidro, só para acalmá-la." Depois, o médico deixou a frase no ar, mas o olhar era claro. "Eu vou ficar com ela", afirmou Mateus, firme, surpreendendo a si mesmo. "Ela é minha sobrinha. Vou cuidar dela enquanto a Emília se recupera." Dr. Oliveira pareceu aliviado. "Fico feliz em saber. A menina passou o dia inteiro aqui e esse não é um ambiente para uma criança." Quando deixaram a sala, viram Sofia sentada em uma cadeira no corredor, segurando um copo de chocolate quente com as duas mãos. O Sr. Botão estava cuidadosamente apoiado ao seu lado. "Como foi a conversa com o médico?" ela perguntou séria. "Mamãe vai ficar boa logo?" Mateus se sentou ao lado dela, escolhendo as palavras que fossem reais sem assustá-la. "Sua mãe está descansando agora. Os médicos fizeram uma cirurgia para ajudar na recuperação. Vai levar um tempo, mas ela está em boas mãos." Sofia concordou, como se entendesse perfeitamente a gravidade do momento. "Eu posso vê-la?" "O Dr. Oliveira disse que podemos dar uma olhada rápida através de um vidro. Ela está dormindo. Recebeu remédios para não sentir dor. E está com alguns aparelhos que a ajudam a respirar." A menina mordeu o lábio, pensativa. "Ela vai ficar assustada se acordar e eu não estiver lá." Aquela preocupação sincera trouxe um nó na garganta de Mateus. Sofia não estava pensando em si mesma, em onde dormiria ou o que comeria, mas em como a mãe ficaria se acordasse sozinha. "Vamos deixar um recado com as enfermeiras, dizendo onde você vai ficar. Assim, quando ela acordar, ela vai saber que você está bem." Mateus acompanhou Sofia até a UTI, onde, através de um painel de vidro, eles puderam ver Emília. Ele quase não reconheceu a irmã. O rosto estava muito pálido, com hematomas já mudando de cor. Tubos e fios conectavam seu corpo a máquinas que piscavam e apitavam. Sofia ficou em silêncio, apenas observando. Não chorou, não fez perguntas, só segurou o Sr. Botão com mais força. "Ela parece tão quietinha", comentou depois de alguns segundos. "Os remédios ajudam ela a descansar e se curar mais rápido", explicou Mateus, sentindo-se estranho diante da situação. Depois de um tempo, o Dr. Oliveira indicou gentilmente que já era hora de sair. Mateus notou que Sofia não comia nada desde que ele a vira, e já passava das 9 da noite. "Sofia, você deve estar com fome. Que tal sairmos para comer alguma coisa?" Ela não respondeu de imediato, o olhar ainda fixo na mãe imóvel. "Podemos voltar amanhã cedo para saber como ela está", prometeu Mateus. "O Dr. Oliveira vai cuidar dela enquanto isso." Finalmente, Sofia assentiu, embora com relutância. Mateus levou a menina para fora do hospital, espantado com a facilidade com que ela pegou sua mão, confiando nele completamente, apesar de terem se conhecido há tão pouco tempo. O peso dessa confiança inocente caiu sobre ele como um fardo que não podia ignorar. Ele não queria, não iria, decepcioná-la. Havia uma lanchonete aberta perto do hospital. Mateus conduziu Sofia até lá, escolhendo uma mesa mais reservada. A garçonete, ao ver a menina cansada com seu ursinho, lançou um olhar de simpatia. "O que você quer comer?" perguntou Mateus, percebendo que não fazia ideia do que crianças comem àquela hora. "Posso pedir o que eu quiser?" Sofia perguntou, examinando o cardápio com curiosidade. "Claro." "Então quero panquecas com calda de chocolate", decidiu ela, após pensar um pouco. "Mamãe só faz panquecas em dias especiais." "Panquecas serão", concordou Mateus, pedindo um café para si, embora sem apetite. Enquanto aguardavam, Mateus notou uma loja de brinquedos aberta do outro lado da rua. "Espere aqui um pouquinho. Já volto", disse ele, levantando-se.
Vou resolver uma coisinha. Sofia concordou, conversando baixinho com o Sr. Botão, que repousava em seu colo. Mateus atravessou a rua e entrou na loja. Escolheu um urso de pelúcia novo, macio, com um laço vermelho vistoso no pescoço. Era o oposto do Sr. Botão, velho e cheio de remendos. Depois de pagar, retornou à lanchonete, onde as panquecas de Sofia já tinham chegado. Trouxe algo para você, disse, estendendo o pacote. Sofia abriu com cuidado, revelando o novo urso. Sorriu educadamente. Agradeceu, mas deixou o brinquedo ao lado e abraçou seu velho Sr. Botão. Ele é bonito, mas o Sr. Botão é meu amigo de verdade. Mamãe fez ele para mim quando nasci. Mateus concordou, entendendo o erro. É claro que um urso caro de loja não substitui algo feito com amor pela mãe. Mais uma vez, ele tentara resolver com dinheiro algo que, na verdade, era sobre afeto e significado. Enquanto Sofia comia as panquecas, Mateus a observava, notando a cada detalhe traços de Emília. A maneira como enrugava um pouquinho o nariz ao sorrir, como inclinava a cabeça quando pensava. Parecia a irmã em versão reduzida. Foi então, vendo Sofia com chocolate no canto da boca, concentrada nas panquecas, que Mateus tomou uma decisão. Precisava ser sincero. Respirou fundo e disse: Eu conheço sua mãe. Na verdade, eu sou o irmão dela. Sou seu tio. Sofia parou no mesmo instante, surpresa. O garfo ficou suspenso no ar. Sério? Você é irmão da minha mãe? Então, por que nunca procurou a gente? A pergunta direta e inocente atingiu Mateus como um golpe. Não havia como suavizar a verdade. Porque eu só pensava em mim, e quando brigamos, não soube voltar. Eu me afastei porque achava que era mais simples, mas estava errado. Sofia largou o garfo, estudando o rosto de Mateus como se procurasse algo. Mamãe tem uma foto sua. É antiga. Vocês estão sorrindo. Ela guardava uma foto minha. Mateus não escondeu a surpresa. Sofia confirmou com a cabeça. Fica na gaveta dela. Às vezes ela olha e fica triste. Mateus sentiu o peso dessas palavras. Emília não o esquecera totalmente. Mesmo com tudo que aconteceu, ela ainda guardava uma recordação dele. Sofia ficou em silêncio por um momento. Então começou a contar, naturalmente, o que passou com a mãe. A gente já morou em vários lugares. Uma vez dormimos numa sala de costura porque não tínhamos dinheiro para pagar o quarto. Mas mamãe sempre sorria. Dizia que íamos ficar bem. Às vezes a luz cortava, mas ela acendia velas e contava histórias. Mateus ouviu em silêncio, o coração apertado. Cada palavra de Sofia era um reflexo da vida que Emília levara, e da qual ele se excluíra por escolha própria. Enquanto ele alavancava sua carreira, a irmã lutava para sobreviver e criar a filha. Enquanto ele se preocupava com o modelo do carro, elas dormiam em salas improvisadas. Mas o que mais o impressionava não eram as dificuldades, e sim a resiliência de Emília. Mesmo nas piores situações, ela mantinha o otimismo, criava magia para a filha, transformava a escuridão em histórias. Emília sempre fora assim, mesmo na infância. Encontrava beleza nas pequenas coisas, criava algo do nada, transformava obstáculos em lições. Mateus havia esquecido esse lado dela, ou ignorado, pois o fazia questionar as próprias escolhas. Sua mãe sempre foi assim, forte, criativa, comentou com a voz embargada de emoção. Quando a gente era criança, ela conseguia fazer brinquedos incríveis do que qualquer um jogaria no lixo. Tipo o Sr. Botão. Sofia ergueu o ursinho, exibindo os vários botões coloridos. Cada botão tem uma história. Esse verde era do casaco do vovô. Esse vermelho foi do primeiro vestido que minha mãe costurou. Mateus tocou suavemente um dos botões dourados na barriga do urso. E esse aqui? Sofia sorriu, o rosto se iluminando. Minha mãe disse que era de uma camisa sua. Você deu para ela antes de ir embora. Uma lembrança remota surgiu. Uma camisa azul escura com botões dourados, herdada do pai. Ele a deixara para Emília ao partir, junto com algumas outras roupas que não cabiam na mala. O fato de Emília ter guardado esse botão por anos
e o ter costurado no brinquedo mais precioso de Sofia dizia muito sobre a forma como ela, apesar de tudo, ainda reservava um espaço para ele. Mateus segurou a mãozinha de Sofia com mais firmeza, sentindo crescer dentro dele uma determinação. Não podia mudar o passado, mas podia agir agora, quando elas mais precisavam dele. Comovido pela história e pela situação, decidiu que não deixaria Sofia passar mais uma noite no hospital, sozinha em cadeiras duras, cercada por estranhos. Vamos passar a noite na minha casa. Você pode tomar um banho quente, comer alguma coisa gostosa, e amanhã a gente volta cedo para ver sua mãe. Sofia hesitou, consultando o Sr. Botão com o olhar. O que você acha? Perguntou ao ursinho, como se ouvisse uma resposta. Ela assentiu. Ele disse que tudo bem, desde que a gente volte bem cedinho. Ele não quer que a mamãe acorde e não me encontre. Prometo que chegaremos cedo, garantiu Mateus, sentindo o peso daquela promessa. Era a primeira vez que prometia algo à sobrinha, e não pretendia falhar. Enquanto pagava a conta, observou Sofia guardando com cuidado o Sr. Botão na mochila, deixando só a cabecinha de fora para ele respirar. O urso novo permaneceu esquecido na mesa. Algumas lições, pensou Mateus, eram óbvias quando vistas pelos olhos de uma criança. O valor das coisas não está no preço, mas nas histórias que carregam, nas conexões que representam. Foi uma lição que ele levou 10 anos e um acidente trágico para começar a aprender. O elevador privativo se abriu direto no hall de entrada do apartamento de Mateus. Sofia, segurando firme a mão do tio recém-descoberto, entrou com passos tímidos, olhando ao redor como se estivesse num castelo de contos de fadas. Você mora aqui sozinho? Ela perguntou, quase sussurrando. Sim, confirmou Mateus, observando o próprio apartamento através do olhar da menina. Subitamente, tudo parecia diferente. A ampla sala de estar tinha pé direito duplo e decoração minimalista em tons de cinza e branco, com alguns toques de preto. Móveis de design italiano, esculturas abstratas perfeitamente posicionadas, uma parede inteira de vidro com vista panorâmica da cidade iluminada. Tudo escolhido por um decorador famoso, para impressionar e mostrar status. Sofia largou a mão dele e caminhou devagar, passando os dedos pela superfície fria de uma mesa de centro de mármore, como se temesse estragar algo. É tão grande, comentou, olhando para cima. E tão brilhante. Mateus nunca tinha pensado no apartamento como brilhante, mas entendeu o que ela quis dizer. As luzes embutidas, a iluminação destacando obras de arte, o reflexo da cidade nas superfícies, tudo criava uma atmosfera quase etérea, mas impessoal. A menina correu até a parede de vidro, encostando as mãos pequenas na superfície transparente. Olha, Sr. Botão, parece que estamos voando, ela exclamou admirada. Dá para ver a cidade toda. Mateus se aproximou, mirando a paisagem lá fora. Carros pareciam formiguinhas, as luzes dos prédios cintilavam, o céu noturno pontilhado de estrelas ofuscadas pelas luzes urbanas. Era lindo, pensou. Quando foi a última vez que ele parou para apreciar sua própria vista? Vem, vou te mostrar onde você vai dormir, disse, levando Sofia pelo corredor até os quartos. Ele abriu a porta do quarto de hóspedes, um ambiente pouco usado, decorado do mesmo jeito sóbrio do resto do apartamento. A cama enorme parecia desproporcional à figura pequena de Sofia. Essa cama toda é só para mim? Ela perguntou. Pasma. Sim. A não ser que o Sr. Botão precise de espaço também. Mateus tentou brincar, ainda meio desajeitado no papel de tio. Sofia riu, um som claro que pareceu ecoar de forma estranha naquele lugar tão silencioso. Ele dorme comigo, não ocupa muito espaço. A gente divide, né, Sr. Botão? Mateus reparou nas roupas amassadas da menina depois de passar o dia inteiro no hospital. Que tal um banho antes de dormir? Você deve estar cansada. Sofia concordou, seguindo-o até o banheiro do quarto de hóspedes. Ele abriu a porta, revelando um espaço amplo, dominado por uma banheira grande e luxuosa, além de um chuveiro de teto. Os olhos de Sofia se arregalaram ainda mais. Isto é uma banheira de verdade?
Igual nas revistas? Mateus sentiu um aperto no peito. Você nunca tomou banho de banheira? Sofia balançou a cabeça, ainda admirada. Sempre tive só chuveiro. Às vezes nem isso, ela comentou, com uma franqueza típica das crianças. No último lugar que moramos, o chuveiro quebrava muito. Mamãe esquentava água no fogão e a gente tomava banho de caneca. Mateus perdeu as palavras por alguns segundos, imaginando a irmã, a mesma que crescera com ele, tendo que esquentar água no fogão para dar banho na filha, enquanto ele tinha uma banheira que mal usava. Bom, vamos encher essa banheira. Você pode até fazer espuma, se quiser. O rosto de Sofia se iluminou com a ideia. Enquanto a banheira enchia, Mateus percebeu um problema. Não tinha roupas infantis, nem produtos para crianças. Pegou o celular e fez uma chamada rápida para sua assistente, explicando a emergência e pedindo que entregassem roupas e itens básicos para uma menina. Sofia, enquanto isso, estava fascinada com a água, as bolhas surgindo, testando a temperatura com a mão e rindo do barulho. Vou te deixar mais à vontade. As toalhas estão ali, disse Mateus, apontando para uma pilha de toalhas brancas. Estarei aqui fora se precisar de mim. Meia hora depois, Mateus ouviu o sinal do elevador privativo. A assistente cumprira a tarefa rapidamente, como sempre. Sacolas de lojas infantis se alinhavam no hall. Pijamas, roupas para o dia seguinte, itens de higiene, além de alguns livros e brinquedos. Quando Sofia saiu do banheiro, estava enrolada numa toalha felpuda, parecendo ainda menor. Os cachos molhados se definiam mais, e o rosto dela brilhava, resultado da alegria e da água quente. Foi o melhor banho da minha vida, ela declarou, entusiasmada. A água faz massagem e tudo. Mateus não conseguiu conter um sorriso. Trouxe umas coisas para você vestir, disse, apontando as sacolas. Escolha o que gostar mais. Os olhos de Sofia se iluminaram diante de tantas opções. Com cuidado, como se fossem tesouros, ela vasculhou os pijamas, escolhendo um azul claro com pequenas estrelas. Depois de se vestir sozinha, insistiu que não precisava de ajuda. Sofia seguiu Mateus até a cozinha. Como ele quase não cozinhava, a geladeira costumava estar vazia, mas a assistente também providenciara comida. Mateus esquentou uma sopa leve e preparou um sanduíche simples, achando que a menina devia estar exausta. Enquanto comiam na bancada de aço inox, Mateus reparou que Sofia provava cada colherada com atenção, como se fosse um sabor novo. Essa sopa é diferente, comentou. Tem um gosto que não sei explicar. É sopa de aspargos, Mateus disse. Nunca comeu antes? Sofia balançou a cabeça. É gostosa, meio estranha, mas gostosa. Depois da refeição, Mateus a levou de volta ao quarto de hóspedes. Sofia pulou na cama enorme, afundando um pouco. É como deitar em uma nuvem, ela exclamou, fazendo um movimento de anjo com os braços. O Sr. Botão foi colocado com cuidado no travesseiro ao lado. Mateus ajeitou as cobertas, se sentindo protetor. Tem um interfone ali, na mesinha. Se precisar de qualquer coisa, aperta o botão, ok? Meu quarto é bem perto, Sofia concordou, os olhos já pesados de sono. Obrigada, tio Mateus, murmurou, a palavra tio soando natural nos lábios dela, mas estranha aos ouvidos dele. Mateus apagou a luz principal, deixando apenas o abajur suave aceso. Parou na porta, observando a criança adormecer naquela cama grande. Aquela menina, com seu ursinho remendado e um olhar que encontrava beleza em tudo, enchera o apartamento de algo que ele não sabia nomear. Subitamente, todos os símbolos de sucesso, a cobertura, os móveis caros, as obras de arte, pareciam frios e vazios. Ele passara anos construindo um cenário admirável, mas sem vida real. Bastou uma criança, com olhos curiosos e coração aberto, para mostrar o quanto aquilo tudo era apenas decoração, aguardando algo autêntico. A UTI tinha um tipo de silêncio próprio. Não era um silêncio total. Havia o bip constante dos monitores, o zumbido suave dos aparelhos, os sussurros das enfermeiras. Mas havia uma espécie de suspensão do mundo ali, como se o tempo corresse em outro ritmo. Mateus se sentou na cadeira ao lado da cama de Emília
Era o 4º dia consecutivo que a visitava, sempre na mesma hora. Os médicos haviam decidido mantê-la sedada por mais tempo, dando chance ao corpo de se recuperar. Emília parecia outra pessoa à luz fria da UTI. Mais pálida, mais frágil. Os hematomas em seu rosto mudavam de cor, de roxos intensos para amarelados nas bordas. Tubos ainda entravam e saíam do corpo, marcando seu estado crítico. Mateus contemplou o rosto da irmã. Conseguiu enxergar vestígios da menina que conhecera, da adolescente que deixara para trás. Mas também havia linhas novas, rugas suaves nos cantos dos olhos, uma firmeza na mandíbula que não existia antes. O rosto de alguém que enfrentou a vida sozinha, que criou uma filha sem ajuda, que não teve o luxo de fraquejar. Trouxe umas flores, ele disse baixinho, mesmo sabendo que ela não podia ouvir. Rosas amarelas. Você sempre gostou delas. Colocou o vaso na mesinha ao lado, ajustando-o para ficar no campo de visão dela, caso acordasse. A Sofia está bem. Não se preocupe, continuou com a voz um pouco mais forte. Ela está comigo. É uma menina incrível, Emília. Você fez um trabalho extraordinário. O único som de resposta foi o bip do monitor cardíaco. Mateus suspirou, passando a mão pelos cabelos. Era estranho como se sentia mais à vontade em falar quando ela não podia responder. Talvez porque não visse nos olhos dela a mágoa que sabia ter causado. Tenho pensado muito nas minhas escolhas, em tudo, na verdade. Ele fez uma pausa, como se ordenasse as ideias. Construí exatamente a vida que sonhei. A empresa cresce, sou reconhecido, tenho dinheiro, contatos, um apartamento com vista que me deixava empolgado quando a gente era novo. Mateus notou o movimento lento do peito de Emília, subindo e descendo com a ajuda das máquinas. Sabe o que é curioso? Percebi que nunca convidei ninguém para jantar no meu apartamento. Não tenho amigos de verdade. Só contatos, clientes, investidores. Uma enfermeira passou em silêncio, conferindo sinais vitais e ajustando um monitor. Mateus esperou que ela saísse para continuar. A Sofia me perguntou ontem, por que minhas fotos são todas de prédios ou paisagens? Por que não tenho fotos de pessoas? Não soube responder. Ele se recostou na cadeira, sentindo o peso dos últimos dias. A preocupação com Emília, a responsabilidade de cuidar de Sofia, o confronto com as consequências de uma década de afastamento. Acho que construí uma prisão, Emília. Uma prisão bonita, cara, impressionante. Mas ainda assim, uma prisão. O relógio na parede indicava o tempo de forma impiedosa. Mateus tinha uma reunião em 2 horas, mas não conseguia se levantar. Havia algo naquele silêncio, na presença inerte da irmã, que exigia dele uma espécie de confissão. A Sofia desenha muito, sabia? Ela tem talento, igual você. Ele sorriu, lembrando de como Emília desenhava quando criança, mesmo sem papel e tendo que usar recortes de jornal. Ela fez um desenho nosso ontem. Eu e ela, de mãos dadas, rindo, tinha um sol enorme no canto da página, daquele jeito que criança faz. Embaixo, ela escreveu, família. Mateus sentiu um nó na garganta ao lembrar disso. Família, uma palavra simples. Achei que não precisava disso, sabe? Que dava para substituir por conquistas, mas estava errado. No corredor, alguém passou empurrando um carrinho e o som das rodas sumiu logo. Ela me chama de tio Mateus agora, como se sempre tivesse me conhecido. Sem hesitar. Com uma confiança que eu não mereço. Ele se ajeitou na cadeira, inclinando-se um pouco mais para perto de Emília. Ontem ela me perguntou se podia me ensinar a fazer macarrão como você faz. Disse que é o melhor do mundo, mas que talvez eu pudesse aprender a receita básica. Ele riu baixinho, lembrando de como tentaram cozinhar e acabaram pedindo comida pronta, o que gerou risadas. Ela tem uma risada como a sua, aquele tipo que contagia. Um médico entrou no quarto, cumprimentando Mateus com um aceno enquanto checava o prontuário. Fez algumas anotações e saiu em silêncio. Disseram que vão diminuir a sedação aos poucos, que logo vão tentar acordá-la. O Dr. Oliveira está otimista. Mateus fez uma pausa. Estou com medo, Emília.
Medo do que você vai pensar quando souber que a Sofia está comigo. De como vai reagir. O relógio avançou mais alguns minutos. Impassível. A Sofia quer decorar um dos quartos lá do apartamento, para quando você sair daqui. Ela já tem ideias de cores e cortinas. Diz que você precisa de um lugar bonito para se recuperar. Ela não duvida de que você vai ficar boa. Mateus ficou de pé, sentindo as pernas dormentes por permanecer sentado tanto tempo. Vou buscar a Sofia na escola agora. Consegui uma vaga para ela perto de casa. Ela fez amizade com 2 meninas. É incrível como ela se adapta. Ele ajeitou de novo o vaso de flores. Voltaremos à tarde. Sofia quer te mostrar o desenho que fez. Mateus tocou a mão de Emília, de leve, hesitante. A pele dela estava mais quente do que ele esperava. Um lembrete de que, apesar de tudo, ela estava viva. Lutando como sempre. No caminho para a escola de Sofia, Mateus pensou na última década de sua vida. Jantares de negócios, viagens a trabalho, reuniões de conselho, aquisições bem-sucedidas. Construiu algo impressionante, mensurável. E ainda assim, se sentia mais realizado depois de uma noite ensinando Sofia a jogar xadrez, mesmo que ela inventasse suas próprias regras, do que depois de fechar o maior contrato. Sofia o esperava na porta da escola, sentada em um banquinho, batendo papo com outra menina. Quando o viu, os olhos dela brilharam. "Tio Mateus!" gritou ela, correndo até ele com a mochila balançando nas costas. "Desenhei mais uma coisa hoje. Quer ver?" Mateus se abaixou para ficar na mesma altura, sorrindo. "Claro que quero. É para a sua mãe?" Sofia concordou, já tirando o bloco de desenhos da mochila. "Sim, acho que vai ajudar ela a melhorar mais rápido." A professora disse que a arte tem poder de cura. Ela mostrou uma página com 3 figuras de mãos dadas. Uma mulher, um homem e uma menina no meio. Em cima, um sol grande ocupava boa parte do canto. Embaixo, letras coloridas formavam família. "Está lindo, Sofia", disse Mateus, sem encontrar palavras para a profundidade daquele desenho simples. "É a gente", explicou mesmo desnecessário. "Para quando a mamãe acordar, para ela saber que a gente está esperando." Mateus sentiu um aperto na garganta e uma clareza que não experimentava havia muito tempo. Aquela solidão que cultivara por tanto tempo, o isolamento que confundira com independência, tudo aquilo parecia um enorme desperdício agora. "Vamos mostrar para ela hoje", prometeu, apertando suavemente a mão da menina, como se ela fosse uma âncora que o mantinha na realidade. "Tio Mateus", disse Sofia enquanto caminhavam até o carro, "hoje é dia de levar flores amarelas para mamãe, lembra?" "Sim, comprei antes de ir te buscar." Sofia sorriu, satisfeita. "Você está aprendendo rápido." Mateus não pôde deixar de sorrir de volta. Sim, estava aprendendo. Tarde, de forma atrapalhada, mas aprendendo. A noite caía sobre a cidade, pintando o céu de tons de azul escuro e roxo. As luzes dos prédios iam se acendendo, criando um tapete de estrelas artificiais. Do alto do apartamento de Mateus, a vista era deslumbrante. 3 meses haviam se passado desde o acidente. 3 meses de adaptações, descobertas e rotinas criadas na hora. Mateus aprendera mais sobre cuidados infantis nesse período do que jamais imaginara. Descobriu que Sofia não gostava de escovar os dentes, mas adorava banho de banheira. Que ela tirava a casca do pão de forma, que tinha medo de trovões, mas curiosidade por relâmpagos. Detalhes que ele nunca imaginou que um dia fariam parte de sua rotina, agora pareciam tão importantes quanto um relatório financeiro. A noite estava calma. Mateus cancelara uma videoconferência com investidores estrangeiros para poder jantar com Sofia. Pediram pizza, um luxo raro na vida anterior da menina, conforme ele descobrira. Depois, assistiram a um filme de animação escolhido por ela, sobre uma família de super-heróis. Agora, Sofia estava deitada no sofá da sala, abraçando seu inseparável Senhor Botão. Vestia um pijama rosa claro com pequenas estrelas, o cabelo ainda úmido. Mateus estava em uma poltrona próxima, respondendo a alguns e-mails no tablet, mas mantendo um olho em Sofia. A sala estava silenciosa,
exceto pela música ambiente suave que Mateus costumava deixar tocando. Uma playlist de jazz que, curiosamente, Sofia disse gostar porque parece chuva caindo. O silêncio foi interrompido pela voz pequena de Sofia. Tio, você acha que a mamãe vai acordar? A pergunta o surpreendeu pela forma direta. Não pelo conteúdo em si, mas pela coragem de vocalizar o medo. Ele largou o tablet, sentindo a responsabilidade de responder. Sofia o observava, esperando sinceridade. Mateus engoliu em seco, foi até ela e sentou-se ao lado do sofá. Acho que sim. E quando ela acordar, você vai poder contar tudo o que aconteceu. Era o que os médicos sinalizavam. Emília apresentava melhoras e havia motivos para ter esperança. Sofia esboçou um meio sorriso, que não apagava por completo a preocupação, mas trazia um pouco de luz. Vou contar que você cuidou de mim, que me deu uma cama enorme, roupa cheirosa, me ensinou a comer sushi. Mateus riu, lembrando da tentativa de fazer Sofia experimentar sushi na noite anterior. Ela torceu o nariz para o wasabi, mas adorou o temaki de salmão. Eram momentos simples que, para Mateus, tinham um significado imenso. O sorriso de Sofia ao provar algo novo, a risada dela quando ele confundia o nome de algum desenho, essas pequenas coisas pareciam mais importantes que os contratos milionários. Sofia se ajeitou, abraçando o urso com força, como se juntasse coragem para falar algo mais. Se você acha que ela vai ficar brava com você? Mateus respirou fundo. Era uma pergunta justa, que também o assombrava. Talvez no começo. Temos muito a conversar, eu e sua mãe. Ela não é brava de verdade, Sofia explicou com a segurança de quem conhece bem. Às vezes, ela fica triste e parece brava. Depois passa. Mateus concordou, grato pela percepção. Pois vou me lembrar disso. Sofia ficou pensativa, depois e sem aviso, estendeu os braços e o abraçou com força. Um abraço infantil completo, sem reservas. Acho que você é um bom tio, ela sussurrou. Só demorou um pouquinho para aparecer. As palavras o atingiram com força. Havia tanta verdade na frase simples dela, tanta aceitação que ele não merecia, que Mateus sentiu os olhos arderem. Ele fechou os olhos, retribuindo o abraço com cuidado. Toda a culpa, a ausência, as escolhas egoístas, tudo parecia se transformar, pouco a pouco, na presença que ele oferecia agora. Não podia mudar o passado, não podia recuperar os anos em que não esteve ali, mas podia estar presente hoje, amanhã, e em todos os dias que viriam. Obrigado, Sofia, ele disse com a voz embargada. Estou tentando ser. Ela se afastou e o encarou com seriedade, como se checasse a sinceridade. Você é, e o Sr. Botão concorda, afirmou, erguendo o urso como evidência. Ele já viu muitos adultos e sabe do que fala. Mateus riu, limpando sutilmente o canto dos olhos. Bom, se o Sr. Botão diz, então deve ser verdade. Sofia bocejou. O cansaço finalmente chegava. Tá na hora de dormir, Mateus sugeriu, levantando e estendendo a mão. Mais 5 minutos, pediu a menina, usando a tática universal das crianças. 5 minutos, concordou Mateus, sabendo que acabariam sendo 10 ou 15, mas sem se importar. Eles ficaram em silêncio por mais um tempinho, observando a cidade iluminada pelas janelas. Era como contemplar um pequeno universo, cheio de movimento e possibilidades. Quando a mamãe vier morar aqui, ela vai gostar da vista, comentou Sofia com naturalidade, como se fosse algo já definido. Mateus não corrigiu a suposição. Em vez disso, deixou-se imaginar por um instante como seria. Emília recuperada, os 3 juntos. Não necessariamente naquele apartamento impessoal, mas em algum lugar que pudessem chamar verdadeiramente de lar. Acho que ela vai gostar sim, ele respondeu, por fim. Sofia bocejou de novo, e Mateus percebeu que os 5 minutos se esgotaram. Com cuidado, pegou-a no colo, surpreendendo-se com a leveza dela, e seguiu para o quarto. Amanhã a gente pode ir ver a mamãe mais cedo? A menina perguntou, quase dormindo em seu ombro. Claro, logo depois do café. Ele a deitou na cama,
ajeitou as cobertas e deixou o senhor Botão ao lado. Sofia já estava quase adormecendo, mas ainda murmurou um "Boa noite, tio Mateus", antes de fechar os olhos. "Boa noite, Sofia", ele respondeu, ajustando o abajur para a luz mais fraca, do jeitinho que ela gostava. Na porta, Mateus se deteve, observando a sobrinha dormindo profundamente. Em poucos dias, sua vida havia mudado por completo. O apartamento, antes um lugar sem vida, agora tinha desenhos pendurados na geladeira e patinhos de borracha na banheira. Sua rotina meticulosa agora incluía horários de escola e historinhas de boa noite. O surpreendente era como nada disso parecia sacrifício. Pelo contrário, ele sentia que estava, finalmente, habitando de fato a própria vida, em vez de apenas administrá-la. Presença, não apenas existência. Talvez fosse isso que ele procurou todo esse tempo, sem perceber. O sol da manhã seguinte atravessava as frestas das persianas da UTI, inundando o ambiente de uma luz suave. Emília estava há 2 semanas ali. Nos últimos 3 dias, os médicos vinham reduzindo a sedação, esperando sinais de que ela pudesse retomar a consciência. Emília primeiro sentiu o desconforto, a garganta seca, uma dor contida pelos analgésicos. Suas pálpebras pesavam como se fossem de chumbo. O esforço para abri-las era imenso, mas havia algo mais forte que a dor. A necessidade de saber onde estava sua filha, Sofia. Onde estava Sofia? A última lembrança concreta era do acidente. Pneus derrapando, a sensação de ser lançadas, o impacto. Depois, tudo fragmentado. Luzes fortes, vozes apressadas, a própria voz fraca perguntando por Sofia. E então a escuridão. Com muito esforço, Emília finalmente conseguiu abrir os olhos. A claridade, mesmo filtrada, doeu. Piscou algumas vezes para se ajustar. O teto branco, o cheiro de antisséptico, sim, estava num hospital. Ela moveu a cabeça, sentindo uma pontada de dor. Foi então que os viu. Num canto do quarto, em uma poltrona, Mateus dormia com Sofia aconchegada em seu peito. A menina estava enrolada em um cobertor fino, abraçada ao senhor Botão entre eles. Mateus tinha um braço ao redor dela, a cabeça inclinada, gravata frouxa e camisa amassada, como se tivesse vindo direto do trabalho. Emília piscou, achando que talvez estivesse sonhando. Seu irmão Mateus, com quem não falava havia 10 anos, segurando Sofia como se ela fosse o bem mais precioso do mundo. A cena era tão estranha quanto comovente. Sua filha e seu irmão, 2 partes de sua vida que nunca pensou ver juntas assim. Emília sentiu uma onda de emoções contraditórias. Gratidão, porque Sofia não estava sozinha. Alívio, pois a filha parecia bem. Confusão, como Mateus aparecera. E, inevitavelmente, dor, porque ele só voltou agora, depois de uma tragédia. Mas também havia uma paz inesperada ao vê-los desse jeito. Sofia parecia tão confortável, tão segura nos braços do tio. E Mateus, mesmo dormindo, tinha uma expressão diferente da que ela lembrava. Mais suave. Emília tentou se mexer, mas sentiu dores em vários lugares. Havia aparelhos, tubos, fios, lembranças do que aconteceu. Um dos monitores soou mais rápido ao registrar sua mudança de batimentos. O som bastou para acordar Mateus. Ele abriu os olhos devagar, cuidando para não se mexer bruscamente e acordar Sofia. Então seu olhar encontrou o de Emília. Foi como se o tempo parasse. Mateus arregalou os olhos, claramente surpreso. 10 anos de silêncio, de distância, de palavras não ditas pairavam naquele instante. Emília o observou melhor. Havia linhas de tensão ao redor dos olhos dele. Os primeiros fios grisalhos nas têmporas, um cansaço profundo em seu semblante. Ele estava mais velho, mas não apenas pela passagem do tempo. Parecia carregar um peso que antes não tinha. Nenhum dos dois disse nada. Não precisavam. O olhar que trocaram dizia tudo. Mágoas do passado, confusão no presente, incertezas do futuro. Mas também, talvez, um pedido de perdão silencioso. Mateus se moveu com cuidado, ajeitando Sofia para não acordá-la. Levantou-se
e foi até a cama, hesitante, como se temesse que Emília desaparecesse se ele se aproximasse demais. Parou ao lado dela, olhando-a com uma expressão que Emília não se lembrava de ter visto nele antes. Vulnerável, desarmada, sem as defesas que sempre usara. Ainda sem falar, Mateus estendeu a mão, num gesto tímido, quase inseguro. Parou no meio do caminho, como se de repente não tivesse certeza se poderia tocá-la. Emília olhou para a mão dele, apesar da dor, da confusão e das infinitas perguntas na cabeça. Ela sabia que aquele era seu irmão. O mesmo que a defendeu no pátio da escola, que a ajudou na matemática, que segurou sua mão no funeral dos pais. Antes de ser o homem que a abandonou, ele foi sua família. Com grande esforço, Emília moveu a própria mão. Cada centímetro era uma batalha contra os tubos, contra a fraqueza, contra anos de ressentimento. Seus dedos se tocaram. Um toque leve, quase imperceptível, mas carregado de significado. Mateus entrelaçou os dedos nos dela, com extremo cuidado para não atrapalhar os equipamentos. A mão dele estava quente, firme, trazendo Emília de volta à realidade enquanto ela ainda se sentia meio flutuando. Aquilo quebrou algo dentro de Mateus. Emília viu o quanto ele tentava segurar as lágrimas. Ele nunca fora de chorar, nem quando criança. Sempre o forte, sempre o controlado. Vê-lo assim, prestes a desabar, era quase tão surreal quanto toda a situação. Sofia se mexeu na poltrona, murmurando algo em sonho, abraçando mais forte o senhor Botão. O som quebrou o momento, lembrando-os de onde estavam. Mateus olhou para Sofia, depois para Emília, como se lembrasse de todas as explicações que devia. Emília apertou levemente a mão dele, o máximo que conseguia. Era um gesto que dizia: depois, teremos tempo depois. Ele entendeu, assentindo quase imperceptivelmente. O silêncio entre eles mudou de significado. Não era mais o silêncio de uma década de ausência, mas um silêncio compartilhado, que falava de compreensão. Emília sentiu o cansaço voltar, as pálpebras pesadas. Aquele pequeno contato havia consumido suas poucas energias. Antes que os olhos se fechassem, viu Mateus se inclinar e dar um beijo suave em sua testa, algo que não fazia desde que eram crianças. Enquanto a consciência escorregava de novo, a última imagem que teve foi Mateus voltando à poltrona, sentando-se com cuidado para não acordar Sofia, ajeitando o cobertor ao redor dela. A última sensação de Emília foi uma estranha paz. Não era perdão completo, não era esquecimento, mas era um começo. Um despertar não só do corpo após o trauma, mas de algo que adormecera entre eles havia muito tempo. Naquele amanhecer tranquilo, sem dizerem uma palavra, Emília e Mateus compreenderam que algo finalmente se movia. E talvez houvesse esperança de reconstrução. Os dias seguintes ao despertar de Emília ganharam uma nova rotina. O hospital, antes cenário de angústia e espera, tornou-se o palco para a reconstrução silenciosa de uma família despedaçada. O quarto, antes frio e impessoal, agora tinha desenhos coloridos nas paredes, vasinhos de rosas amarelas no parapeito e o senhor Botão fazendo visitas à cabeceira, quando Sofia achava que a mãe precisava de mais companhia. O doutor Oliveira foi claro sobre a recuperação. Emília ainda passaria semanas internada, seguidas de meses de fisioterapia. O atropelamento deixara sequelas que exigiriam tempo e paciência. Cada paciente reage de forma diferente, explicou o médico em uma visita matinal. Mas ela é jovem e estava saudável. Isso conta a favor dela. Mateus reorganizou toda a sua vida. Delegou tarefas na empresa, adiou compromissos, instalou um sistema de home office. Juliana, sua assessora, ficou preocupada com a mudança drástica. Tem certeza de que está tudo bem, Sr. Nogueira? Nunca vi o senhor cancelar reunião com o conselho. Estou mais certo do que nunca sobre minhas prioridades, Juliana, respondeu ele, com convicção que surpreendia até a si mesmo. Todas as manhãs, Mateus e Sofia chegavam cedo ao hospital. Já tinham uma rotina. Tomavam café em uma padaria próxima, onde Sofia sempre pedia panquecas com calda de chocolate,
e depois seguiam para o hospital. Durante o trajeto, ela contava histórias sobre as aventuras do Senhor Botão. No hospital, Sofia corria até a mesinha no canto do quarto, onde passava horas desenhando enquanto os adultos conversavam ou Emília descansava. Para uma criança que vira a mãe quase morrer, ela mostrava uma resiliência impressionante. Olha, mamãe, desenhei a gente no parque que o tio Mateus me levou ontem. Aqui está o lago com os patos e aqui o Senhor Botão tomando sorvete. Emília sorria do leito, o olhar cheio de amor e gratidão. Está lindo, querida. Você desenhou bem até a expressão do Senhor Botão. Mateus observava esses momentos sem dizer muito, fascinado pela relação entre mãe e filha, construída em cada pequeno detalhe durante os anos em que ele esteve ausente. Elas tinham uma linguagem própria, referências que só elas entendiam, e um histórico que ele ignorava. Longe de se sentir excluído, essas cenas só reforçavam a determinação dele. Não podia recuperar o tempo perdido, mas podia estar presente agora, construir laços reais. Nas tardes em que Emília fazia fisioterapia ou precisava descansar, Mateus levava Sofia para pequenos passeios. Descobriram um parque perto do hospital, com um lago onde patos nadavam. Encontraram uma sorveteria na esquina, que virou parada obrigatória. Também visitaram uma livraria infantil, explorando livros ilustrados. Não conta para mamãe que tomamos sorvete de novo, Sofia pedia, lambendo os dedos sujos. Ela diz que muito açúcar faz mal. Vai ser nosso segredo, Mateus concordava, fingindo seriedade. Mas só porque estamos numa situação especial. Aqueles pequenos pactos, aquelas rotinas simples, eram novidades absolutas para Mateus. Ele, que vivia de grandes metas e negociações milionárias, agora encontrava uma satisfação genuína em tirar risadas de Sofia, ou ajudá-la a escolher um novo livro. Em uma tarde especialmente agradável, caminhando de volta ao hospital após o passeio, Sofia disse algo que resumiu a transformação que acontecia. Gosto quando você espera comigo. Parece que o tempo não passa tão devagar. A afirmação pegou Mateus de surpresa. Ele lembrou de como tia até recentemente considerava qualquer espera uma perda de tempo. O que quer dizer, Sofia? Antes, quando eu esperava sozinha, demorava muito, mas quando você fica comigo, fica melhor. Mateus sorriu, percebendo a profundidade na simplicidade das palavras dela. Para uma criança cujo pai sumira e cuja mãe estava hospitalizada, ter alguém presente, simplesmente ao lado, era de valor inestimável. Emília, por sua vez, observava essa crescente aproximação com emoção silenciosa. Pelas janelas do quarto, às vezes via os dois voltando dos passeios, Sofia animada, Mateus rindo de algo que ela dizia. Era um lado de Mateus que ela não conhecia mais, ou nem sabia que existia. Nas visitas noturnas, quando Sofia já estava quase dormindo, Emília e Mateus tinham momentos para conversas mais sérias. Eram diálogos cautelosos, rodeando a década de silêncio. Como ela está se adaptando ao seu apartamento? Emília perguntou certa noite, enquanto Mateus ajustava seu travesseiro. Surpreendentemente bem, transformou todo o lugar. Ele sorriu. Nunca imaginei que meu apartamento minimalista pudesse ter tantos desenhos e brinquedos espalhados. Sofia tem esse talento de preencher espaços vazios, Emília comentou, com orgulho. Mateus concordou, entendendo a profundidade disso. Ela fala muito de vocês, de como faziam tudo juntas, de como você sempre dava um jeito, mesmo nas horas mais difíceis. Ele hesitou. Ela comentou que uma vez vocês dormiram numa sala de costura porque não tinham como pagar o aluguel. Emília desviou o olhar, ligeiramente corada. A gente fez o que foi preciso. Não foi fácil, mas sobrevivemos. Vocês fizeram mais do que sobreviver, Mateus corrigiu. Você criou uma menina incrível, Emília. Uma menina feliz, criativa, cheia de confiança e apesar de tudo. O silêncio que se seguiu estava carregado de histórias que Mateus só agora começava a compreender. Ele sentiu que era o momento de falar o que vinha engolindo há dias. Quero cuidar de vocês agora. Não importa o que aconteceu antes, prometo que nunca mais vou deixar vocês. Sei que não apaga o passado,
mas posso estar presente daqui em diante. Ele respirou fundo, prosseguindo num tom mais baixo. Eu não sabia como voltar, e agora que estou aqui, tudo faz sentido. Eu deixei vocês para trás, mas quero tentar, quero consertar o que puder. As palavras ficaram no ar, expostas na vulnerabilidade. Emília encarou o irmão, o empresário poderoso que agora se mostrava sem armaduras. Lentamente, ela estendeu a mão e tocou a dele. Não precisa prometer nada. Só fica... A simplicidade do pedido dizia muito. Não se tratava de grandes discursos ou juras eternas. Era sobre o presente, sobre a escolha de não ir embora novamente. Nesse momento, Sofia acordou de um cochilo na poltrona. Sentindo o clima diferente, pegou um novo desenho na mochila e se aproximou da cama. Sem dizer nada, sentou-se entre Mateus e Emília, preenchendo um espaço que por muito tempo ficou vazio. Com naturalidade, a menina segurou a mão dos dois e disse, com a sabedoria de uma criança, agora vocês podem brincar juntos de novo. A observação, tão inocente e tão profunda, fez lágrimas brotarem nos olhos de Emília. Mateus apertou a mão pequena de Sofia, encontrando nela uma força que não sabia que precisava. Os dias seguiram de forma mais confiante. Emília apresentava progressos diários. Finalmente, quase 3 semanas após o acidente, Dr. Oliveira entrou no quarto com um sorriso discreto. Tenho boas notícias. Acho que a gente pode considerar a alta para amanhã. Sofia deu um gritinho de alegria, saltando da cadeira. Mateus sentiu um alívio tão grande que precisou se sentar. O médico ergueu a mão, pedindo cautela. Mas ainda tem um longo caminho pela frente. Fisioterapia regular, repouso, medicação certinha, e vai precisar de alguém por perto o tempo todo nas primeiras semanas. Antes que Emília externasse suas preocupações, Mateus se adiantou. Ela vai ficar comigo. Tenho espaço. Posso trabalhar de casa e já contratei uma enfermeira para quando eu precisar sair. Mais tarde, enquanto os últimos papéis da alta eram preparados e Sofia saía com uma enfermeira, Mateus sentou-se ao lado da cama de Emília e segurou com firmeza a mão dela. Quero que vocês morem comigo, até você melhorar. E depois também, se quiserem. Aquele apartamento é grande demais para mim e pequeno demais sem vocês. Emília estudou o rosto do irmão, buscando qualquer sinal de dúvida ou culpa. Não encontrou nada além de sinceridade. Tem certeza, Mateus? Sua rotina vai mudar completamente. Minha vida já mudou completamente. E pela primeira vez em muito tempo, isso me parece certo. Emília hesitou por um segundo antes de assentir. Não era só pela praticidade ou pelos cuidados médicos. Era uma escolha de reconciliação, de acreditar que recomeços eram possíveis. No dia seguinte, sob um céu ensolarado, Emília deixou o hospital em uma cadeira de rodas. Ainda frágil, mas com um sorriso discreto nos lábios. Sofia saltitava ao lado, segurando o senhor Botão e checando a cada instante se a mãe estava bem. Mateus empurrava a cadeira, atento a cada irregularidade do caminho. Pela primeira vez em muitos anos, os três estavam juntos, como uma família, não perfeitas, mas real, em processo de reconstrução. No apartamento, Emília se maravilhou com o espaço amplo, a vista da cidade que Sofia descrevera tantas vezes. Mas o que mais a emocionou foi ver a filha correndo livre, feliz, como se finalmente estivesse em casa. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. Mateus ainda se atrapalhava em alguns momentos, mas aprendia rapidamente. Percebeu que Emília preferia chá a café pela manhã, que Sofia precisava de ajuda para amarrar os cadarços, mas fazia questão de escolher a própria roupa e que as duas adoravam ler à noite. Ele errava bastante, esquecia medicamentos, cozinhava pratos que Emília ainda não podia comer. Confundia o horário de saída da escola, mas persistia. Cada erro virava uma oportunidade de aprender. Cada acerto rendia um sorriso que valia o esforço. Mateus reformou o quarto de hóspedes para atender às necessidades de Emília, transformou um outro cômodo em sala de desenho para Sofia. O apartamento, antes impecável, agora tinha desenhos grudados na geladeira, brinquedos pelo sofá e fotos pela casa. À noite,
Os três jantavam juntos, diferente das refeições solitárias de Mateus ou das comidas rápidas que Emília e Sofia faziam. Agora havia conversa, risos, pausas confortáveis. Emília observava o irmão se esforçando para arrumar a mesa, lembrar os pequenos detalhes e ouvir atentamente quando Sofia contava suas histórias infinitas sobre o Senhor Botão. Via como ele anotava os horários dos remédios, pesquisava sobre recuperação, tentava antecipar necessidades. Ela percebia, surpresa e emocionada, que algo em Mateus estava mudando de verdade e se permitia acreditar que talvez o irmão que perdera estivesse voltando. Não o mesmo de antes, mas alguém melhor, mais consciente, mais presente. Com Emília em recuperação, os três aprendiam a conviver. Um processo delicado, às vezes doloroso, mas sempre seguindo adiante. Mateus participava ativamente dos cuidados, ajudava na rotina de Sofia, buscava se antecipar ao que Emília precisaria. Ainda cometia deslizes e se sentia desajeitado, mas não desistia. A perseverança, mais do que a perfeição, fazia a diferença. Emília observava tudo em silêncio, emocionada com a mudança que jamais imaginou ver. O irmão, antes ambicioso e distante, agora se mostrava mais humano, mais atento e, entre remédios no horário certo, desenhos colados na porta da geladeira e histórias antes de dormir. A família se reconstruía, não do zero, mas a partir de fragmentos reunidos, colados com paciência e esperança. Não era uma família perfeita, mas estava em construção, aprendendo que às vezes os laços mais fortes se criam nos momentos de silêncio, quando as ações contam mais do que qualquer promessa, quando a presença constante finalmente cura a ferida deixada pela ausência. O domingo amanheceu iluminado por uma luz dourada que atravessava as cortinas do apartamento. 3 meses haviam se passado desde a alta de Emília. 3 meses de pequenas vitórias, de ajustes, de descobertas mútuas. A fisioterapia intensiva vinha trazendo resultados. Ela já andava sem a bengala pela casa, apesar de ainda sentir dores em distâncias maiores. Mateus despertou ao som de risadinhas baixas, vindas da cozinha. Olhou o relógio, pouco depois das 7 da manhã. Para alguém que costumava acordar às 5, até nos fins de semana, aquilo era quase um luxo. Mas ele aprendera a valorizar pequenos prazeres, como acordar sem despertador. Saiu do quarto ainda de pijama, outro hábito novo. Trocara os pijamas de seda por modelos confortáveis que Sofia ajudara a escolher. Ninguém usa pijama tão sério, tio Mateus, ela decretou. Enquanto se aproximava da cozinha, o som de risadas e utensílios aumentava. Ele parou na entrada para observar. Sofia estava de pé sobre um banquinho em frente ao fogão, com uma colher grande em uma mão e uma forma de panquecas na outra. Emília, sentada numa cadeira próxima, supervisionava com um olhar divertido. O Senhor Botão estava em cima do balcão, vestindo um avental improvisado com um guardanapo. Agora vira rápido, Sofia dizia, concentrada. Quando as bolinhas aparecem, é hora de virar a panqueca. Mas cuidado para não se queimar, lembrava Emília, sorrindo diante do jeito sério da filha. Sofia se concentrou e tentou virar a panqueca, mas não teve força suficiente. Parte da massa se dobrou, parte ficou na frigideira. Opa, murmurou, olhando para Emília com um misto de decepção e diversão. Tá ótima para a primeira, garantiu Emília. Ninguém acerta de primeira. Lembra da história da panqueca que foi parar no teto? Sofia riu, confirmando. Foi naquele apartamento amarelo. Você disse que a panqueca ficou tão assustada que tentou fugir para o céu. Mateus não pôde evitar um sorriso. Essas lembranças entre as duas, esses fragmentos de uma vida que ele perdeu, antes o deixavam com um sentimento de culpa. Agora, ele sentia gratidão por pelo menos poder ouvir sobre elas. Bom dia, disse, entrando. Pelo cheiro, temos café da manhã especial. Tio Mateus, Sofia exclamou, quase deixando cair a colher. A gente estava fazendo panquecas surpresas para você, mas agora não é mais surpresa. Na verdade, ainda é surpresa, porque não provei. Ele retrucou,
fingindo seriedade. Quer aprender também? Sofia ofereceu, com olhos brilhando. A mamãe disse que você nunca foi bom na cozinha, nem quando eram crianças. Mateus olhou para Emília, que apenas deu de ombros, sorrindo. Só contei que, uma vez, você tentou fazer um sanduíche de manteiga de amendoim com sardinha para impressionar uma vizinha, explicou ela. Em minha defesa, eu tinha 9 anos e pouco conhecimento culinário, Mateus replicou, aproximando-se do fogão. E estou disposto a aprender. Professora Sofia, estou às suas ordens. Sofia abriu um sorriso. Geralmente era ela quem aprendia com os adultos. Ter a chance de ensinar algo ao tio era importante. Primeiro precisa de um avental, ela declarou, muito séria. A mamãe sempre fala que cozinheiro de verdade usa avental. Mateus procurou ao redor e só encontrou o avental florido de Emília pendurado. Sofia notou e riu. Você pode usar o meu, ela ofereceu, estendendo um avental infantil azul com dinossauros. Obviamente pequeno demais para ele. Mas Mateus o aceitou com toda solenidade. E perfeito, disse, colocando o avental no pescoço como uma gravata. Emília não conteve o riso ao ver o homem de negócios usando um avental de dinossauros. Agora precisamos fazer a massa, continuou Sofia. Já fizemos enquanto você dormia. É fácil. Ovos, leite, farinha, um tiquinho de açúcar e um ingrediente secreto. Qual é o ingrediente secreto? Mateus perguntou, curioso. Sofia levou um dedo aos lábios e olhou para a mãe, que confirmou. Canela, ela sussurrou dramaticamente. Bem pouquinho, faz toda a diferença. Vou me lembrar, Mateus prometeu, igualmente sério. Sofia colocou uma concha de massa na frigideira quente. Agora espera as bolinhas. Quando tiver bastante, vira. Mateus assistia à massa se espalhando. Era estranho como uma simples panqueca exigia paciência e respeito pelo tempo certo. Acho que está na hora de virar, avisou Sofia depois de um momento. Mateus pegou a espátula, inseguro. Acho que vou estragar. Todo mundo erra a primeira, Sofia assegurou, sábia em seus poucos anos. Não tem problema, a gente faz mais. Animado por essa confiança, Mateus tentou virar a panqueca, mas a massa se partiu. Parte grudou na espátula, parte escorreu. Opa, ele disse, olhando para o desastre. Por alguns segundos, silêncio. Então Sofia começou a rir, um riso livre que contagiou Emília. Mateus olhou para a massa despedaçada e também riu, livremente, sem lembrar quando foi a última vez que se permitira algo assim. Isso, disse Sofia, entre risos, foi pior que a minha primeira. A panqueca não só ficou assustada, como entrou em pânico, acrescentou Emília, secando lágrimas de tanto rir. Bom, pelo menos temos um novo padrão de desastre culinário, Mateus comentou, ainda rindo enquanto raspava a frigideira. Qualquer coisa acima disso já é sucesso. Sofia estendeu outra concha de massa. Tenta de novo, tio Mateus. A segunda sempre sai melhor. E, surpreendentemente, saiu. Não perfeita, mas reconhecível como panqueca. A terceira melhorou. E na quinta tentativa, ele já fazia panquecas redondas e douradas. Estou impressionada, admitiu Emília, vendo a pilha de panquecas. Para quem um dia tentou fazer café com água fria, isso é um grande avanço. Eu devia ter uns 12 anos, reclamou Mateus, virando outra panqueca com confiança crescente. Ninguém me explicou que precisava esquentar a água. Sério? Sofia perguntou, chocada. Você não sabia que café precisava de água quente? Seu tio tinha muitas habilidades, Emília explicou, sorrindo. Matemática, xadrez, convencer as pessoas a fazer coisas para ele. Mas cozinhar não era uma delas, imagine até hoje. Mateus acrescentou, orgulhoso, tirando uma panqueca bem feita da frigideira. Sofia é uma ótima professora. A menina inflou o peito de orgulho. Foi a mamãe que me ensinou tudo. Ela cozinha melhor que todo mundo. Emília sorriu, emocionada. Olhou para os dois na cozinha. Mateus ainda com um minúsculo avental, Sofia em pé no banquinho, e sentiu algo profundo que ia além da felicidade. Uma sensação de estar segura. Pela primeira vez em muito tempo, talvez desde que os pais morreram, Emília sentia que não precisava ser forte sozinha.
Havia alguém para dividir o peso, para ajudar Sofia também. Alguém em quem a menina podia se apoiar. Estão prontas, Sofia declarou, contemplando a pilha de panquecas. Agora precisamos de calda de chocolate, manteiga e morangos. Acho que temos tudo, disse Mateus, abrindo a geladeira. Desde que Emília e Sofia se mudaram, o refrigerador não ficava mais vazio. Os três se sentaram à mesa de madeira na cozinha, comprada especialmente porque Emília mencionou um dia que sonhava em ter uma mesa grande para as refeições. Quem prova primeiro? Perguntou Sofia, ansiosa, enquanto Mateus e Emília se serviam. Acho que a honra cabe ao nosso novo chefe, sugeriu Emília, se olhando para o irmão. Mateus cortou um pedaço generoso, com calda de chocolate e morangos, e levou à boca. As sobrancelhas dele se levantaram em genuína surpresa. Isto está muito bom, declarou, sem precisar fingir entusiasmo. Viu? Eu disse que canela é o segredo, exclamou Sofia, servindo-se também. Emília experimentou e concordou. Parece que temos um novo especialista em panquecas de domingo. Enquanto comiam, conversaram sobre a próxima semana. Emília tinha uma entrevista de emprego na segunda-feira para trabalhar num ateliê de vestidos de noiva. Ela estava insegura, mas Mateus e Sofia a incentivaram. Você pode começar em meio período, Mateus sugeriu, lembrando da conversa anterior, enquanto pegava mais uma panqueca. O ateliê parece flexível, de acordo com o que você contou. E eu posso ficar com o tio Mateus depois da escola, nos dias em que você estiver lá, completou Sofia. Ele já sabe fazer meu lanche favorito. Emília sorriu, grata pelo apoio. Talvez eu esteja pronta para isso mesmo. Aliás, Mateus comentou, tentando soar casual, tenho uma ideia para discutir com vocês. Emília ergueu uma sobrancelha. Tô ouvindo. Tenho pensado muito no futuro, sobre nós três, sobre o apartamento. Você enjoou da gente? Sofia perguntou de forma direta, se preocupada. Não. Muito pelo contrário. Mateus se apressou em explicar. É que este apartamento nunca foi realmente um lar até vocês chegarem. Ele é bonito, tem uma vista impressionante, mas sempre pareceu mais um hotel de luxo do que uma casa. Emília concordou, entendendo. De fato, antes de elas chegarem, o lugar não tinha nada de pessoal. Então eu estava pensando, Mateus prosseguiu, em talvez procurarmos um lugar novo, uma casa, quem sabe, algo que possamos decorar juntos, do jeito de cada um, para ser de verdade um lar de família. Houve um instante de silêncio, enquanto Emília absorvia a ideia. Não era só mudar de casa, era formalizar esse arranjo que estavam criando juntos. Era transformar o que poderia ser temporário em algo permanente. Você está falando sério? Ela perguntou, enfim. Totalmente, ele confirmou. Claro, só se vocês quiserem. Emília, eu sei que você sempre quis ter o próprio cantinho, então entenderia se preferisse um espaço só seu e da Sofia. Mas, uma casa com quintal? Sofia interrompeu, os olhos acesos. Aí a gente pode ter um cachorro, e plantar flores, e fazer piquenique. Exatamente, Mateus sorriu, aliviado pela reação dela. E seria nosso lugar, de verdade. Emília olhou do irmão para a filha, depois de volta para o irmão. Viu a esperança nos olhos de Mateus, tão diferente do homem frio de antes. Viu a alegria de Sofia, imaginando esse lar. Mahatio, uma ideia ótima, disse em voz mansa, mas decidida. Um recomeço para todo mundo. O sorriso de Mateus iluminou seu rosto. Ótimo, já andei olhando uns anúncios. Tem uma casa com jardim incrível, a uns 20 minutos daqui. Você já estava pesquisando? Emília riu, balançando a cabeça. Bem à sua cara, sempre um passo à frente. Desta vez, prefiro dizer que estou ao lado. Ele corrigiu, gentil. Caminhando junto, não na frente. 2 semanas depois, eles voltaram ao hospital para a consulta final de Emília com o Dr. Oliveira. A revisão marcava oficialmente o fim do tratamento intensivo, embora ainda houvesse fisioterapia pela frente. Sentaram-se lado a lado na sala de espera, a mesma onde tudo havia começado meses atrás. Sofia, no meio, segurava as mãos de Emília e Mateus, balançando as perninhas
e contando uma história elaborada sobre o Senhor Botão se tornando médico de outros ursos de pelúcia. Mateus olhou ao redor. As mesmas cadeiras de plástico azul, os mesmos cartazes, o mesmo som distante do alto-falante. Nada mudara. Mas, ao mesmo tempo, tudo estava diferente. Ele olhou para a irmã, que percebeu seu olhar, e retribuiu com um sorriso sincero. Um sorriso que falava de perdão, compreensão e recomeço. Um sorriso que dizia que, apesar de tudo, eles haviam se encontrado de novo. "No que você está pensando?" Emília perguntou baixinho, enquanto Sofia continuava sua história, agora envolvendo um hospital inteiro para ursos doentes. "Em como as coisas mudam", respondeu Mateus, "e em como as mais importantes permanecem as mesmas no fundo." Emília concordou. "A vida nos transformou de jeitos que não esperávamos, mas ainda somos nós." "Família de Emília Castro", chamou uma enfermeira na porta, interrompendo a conversa. Sofia saltou primeiro, puxando os dois pelas mãos. "Vamos! O Dr. Oliveira vai ficar feliz em ver como a mamãe melhorou." Enquanto seguiam juntos pelo corredor, Mateus pensava em toda a jornada dos últimos meses, em como um encontro que parecia casual havia transformado sua vida inteira, em como as coisas simples, fazer panquecas num domingo, ler história para Sofia, compartilhar um sorvete, se tornaram as mais valiosas. A sala de espera era a mesma de antes, mas agora ali florescia algo novo. Uma segunda chance, um recomeço, uma família sendo reconstruída a partir dos retalhos do passado e das promessas do presente. Sem grandes discursos, sem declarações solenes. Só a certeza de que nunca é tarde para voltar, para reconstruir, para lembrar o que realmente importa. E que, às vezes, o lar que procuramos a vida toda não é um lugar, mas as pessoas com quem escolhemos dividir nossas panquecas mal feitas e nossas histórias inacabadas. Uma família que se reencontrou em meio à rotina, com a certeza silenciosa, mas inabalável, de que enfim estavam onde deveriam estar. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Muito obrigado pelo apoio de sempre.